Amém. Glória a Deus. Que bom poder cantar essa certeza que só em Jesus a paz real nós podemos experimentar. Só em Jesus nós podemos desfrutar da bênção do Senhor nas nossas vidas. Só através de Jesus, como diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, só através de Jesus nós podemos ter uma relação com o céu. Nós podemos ter uma relação com Deus. E que extraordinário é nós podermos estar hoje aqui para estudar essa palavra, a palavra do Senhor, entregue a nós como um grande desafio para as nossas vidas. Por isso eu vou pedir para você que está aí em casa, você que está aqui, abrir agora a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Nós leremos do versículo 14 até o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Queria esclarecer aqui que não é Corinthians, tá? É Coríntios. Senão o pessoal aí do futebol já se anima, já começa a deturpar a palavra de Deus, dizer que é segundo dos coríntios, ou dos corintianos, né? Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então é segundo aos coríntios. E olha que coisa impressionante é o que a palavra de Deus nos aponta aqui, como verdade e desafio para a nossa vida. A partir do versículo 14, a palavra diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que palavra incrível é a palavra de Deus. Que desafio incrível é tornar-se todo dia alguém que vive a palavra de Deus na sua mais pura essência. E hoje aqui então, ao olhar para essa palavra, nós vamos refletir sobre o seguinte desafio: nos tornarmos o perfume de Cristo na terra. Esse texto, certamente Paulo, na sua memória, tinha uma cena, uma imagem que era muito conhecida no mundo romano. Essa imagem era a imagem do exército romano, adentrando as cidades, sendo ovacionado por toda a população, quando eles chegavam numa atitude de vitória. Quando eles tinham essa vitória, então chegavam a essas cidades e todo o povo aclamava aquele grande exército. À frente vinham os generais, atrás dos generais vinham os sacerdotes, que tinham como se aromas suaves, perfumes essenciais, lançando sobre o caminho pelo qual o exército ia passar. Os generais haviam passado e o exército ia passar. Porém, lá no final, no fim da fila, lá atrás, vinham os prisioneiros de guerras. E alguns deles sabiam que aquele perfume, que era o perfume da celebração dos generais, simbolizava para eles o perfume do fim da sua vida, o perfume da morte. Então Paulo se apropria dessa imagem muito constante e viva na mente do mundo romano e começa a ilustrar e traz à memória desses homens quem nós somos em Cristo.
E o versículo 14 vai nos trazer à memória também, porque ele nos diz assim, o verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Em Cristo que nos conduz em triunfo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos obter. Em Cristo nós podemos nos tornar alguém. Em Cristo nós podemos ter esperança. Jesus é esse que nos conduz em triunfo, pois em Cristo somos mais que vencedores, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 37. Em Cristo nós não somos apenas vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Você consegue compreender isso? Em Cristo, caminhando com Cristo, vivendo em Cristo e permitindo que Cristo te preencha, você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Quem vai lutar não é você. Quem vai correr a maratona não é você. Quem vai fazer o esforço na batalha e na luta não é você. Quem vai gastar as energias e a força não é você. Mas é fato que tem muita gente correndo as maratonas da vida, porque não está em Cristo. E por causa disso, vive em extremo cansaço, adoecido pelas lutas, pelas dores que a vida lhes impõe. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque quem nos conduz em triunfo é o Senhor. Mas espera lá, pastor, nem tudo está acontecendo do jeito que eu estou planejando. Porque, na verdade, nem tudo tem que acontecer do jeito que você planeja. As coisas têm que acontecer de acordo com o desejo de Deus, não de acordo com o seu desejo. E aí mora uma grande ambiguidade, né? Nós falamos que servimos ao Senhor, mas nós queremos ser o nosso próprio Senhor. Fala a verdade. Fala a verdade, seja bem sincero, bem sincera comigo. Nós falamos que amamos o Senhor, nós falamos que amamos a Deus, mas queremos ou nos tornamos muitas vezes o nosso próprio Deus. Tanto que esse tema gera um livro que eu gostaria de indicar para os irmãos, do Augustus Nicodemos, cujo tema é Cristãos Ateus. Muito interessante esse tema para mim, porque de verdade faz todo sentido. Pessoas que dizem que creem, mas na prática não creem. Pessoas que dizem que querem ouvir a palavra ou querem viver a palavra, mas na prática não vivem. Por causa disso, não são conduzidos por Cristo e vivem um cansaço espiritual, uma apatia espiritual tremenda, que lhes afasta dessa condução do Espírito Santo de Deus em triunfo. Mas nós que somos conduzidos por Cristo, confiamos que obteremos a vitória, não por causa de um título que conquistamos, não por causa de um título que temos, não por causa de um título que uma universidade, que uma cidade, que um estado, que um governo nos concedeu, mas sim por causa de Cristo. Nós obteremos a vitória. Nós que somos conduzidos por Cristo, confiamos que obtemos a vitória não por causa de um governo. Isso fica muito nítido para todos nós, quando nós colocamos as nossas expectativas em qualquer governo que seja ele menor, seja ele nuclear, como é o nosso às vezes, ou seja ele maior, que abrange toda a nossa população. Eles não têm condições de fazer algo, ou mesmo nós não temos condições de fazer algo que seja altamente benéfico para outras pessoas
e muitas vezes até para nós mesmos. Mas quando nós confiamos em Cristo, nós vamos ser conduzidos em vitória. Quando nós confiamos que obteremos a vitória não por causa do conhecimento que nós adquirimos. E ao longo da nossa história, nós acumulamos muito conhecimento. É fato que as experiências vão nos dando sabedoria. É fato que as experiências vão nos fazendo compreender e ler o mundo de uma forma completamente diferente. As experiências que eu tenho são completamente diferentes das experiências que você tem. Porque a minha realidade é completamente diferente da sua realidade. Isso revela para mim o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 3. A grande necessidade que existe na nossa relação. Existem conhecimentos que você tem que eu não tenho. E existem conhecimentos que eu tenho que você não tem. Mas nenhum conhecimento vai nos conduzir à vitória. Somente o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento de Cristo em nós. Por isso é tão importante nós conhecermos e permanecermos crescendo em conhecimento da palavra. Um dos reformadores, chamado João Calvino, diz que nós precisamos ser encontrados por Cristo no momento da sua volta, crescendo em graça. O que isso significa para você? Para mim, significa você nunca parar de conhecer Cristo. Nunca parar de desejar conhecer mais a Cristo. E sabe, às vezes nós nos enchemos de nós mesmos. Às vezes nós lemos a Bíblia várias vezes, inúmeras vezes, decoramos textos. E essa semana meu filho chegou para mim e falou assim: pai, você sabe a Bíblia toda? E eu falei: por que você está falando isso? Não, porque eu falo uma história, você quer, já pega, já acha rápido, já me indica quais são os versículos e tudo mais. E eu falei: filho, isso não é importante. O importante mesmo, para mim, para você, para sua irmã, para sua mãe, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para todas as pessoas, não é conhecer a Bíblia toda, mas é viver a Bíblia. Viver a Bíblia é o grande desafio de todo cristão. Nós precisamos conhecer, sim, mas nós precisamos, acima de qualquer coisa, viver a Bíblia. Por isso é tão importante, eu e você, todos os dias, olharmos para a santa palavra de Deus e descobrir que não é o conhecimento que vai nos fazer compreender ou assimilar a vitória ou ter a vitória, mas sim a vivência com Cristo, porque é Ele que nos conduz. Como é que tem sido para você? Você tem sido conduzido por Cristo ou você tem sido conduzido pela sua vontade? Como é que tem sido na sua casa? Você tem sido conduzido por Cristo ou você tem sido conduzido pelos seus desejos? Como é que tem sido no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa? Você tem sido conduzido por Cristo ou você tem sido conduzido por você mesmo? Será que você ainda não aprendeu que todas as vezes que você foi se autoconduzir, você sempre se deu mal? Ou isso só acontece comigo? Todas as vezes que eu fui tentar conduzir a minha própria vida, todas as vezes, 100% das vezes, eu me dei muito mal. Me arrependi amargamente pelas decisões que tomei, pelas decisões que ajudei outras pessoas com a minha sabedoria a tomar, pelas coisas que eu precisava fazer e não fiz, pelas coisas que eu precisava não fazer e fiz. Quantas vezes eu me apropriei de conhecimentos e não me entreguei à condução vitoriosa de Cristo? Como é que tem sido aí
aí na sua casa? Como é que tem sido aí na sua vida, no seu coração? Como é que tem sido? O grande desafio é olhar para esse texto, é saber que quem nos conduz em vitória, o nosso grande general que vai nos conduzindo nesse caminho de vitória, é Jesus. E eu preciso me submeter a Ele. Mas não é só isso, o texto ainda continua nos dizendo, no versículo 15, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Nós não seremos, nós não éramos, nós somos o bom perfume de Cristo. Porque quando Cristo está em nós, você consegue imaginar isso? Quando Cristo está em você, quando Cristo conduz a sua mentalidade, quando Cristo conduz as suas decisões, quando Cristo conduz a sua vida, você exala Cristo. É como um recipiente que você liga a torneira e aquele negócio começa a transbordar e a encher, e você pode pegar outros recipientes e encher aqueles recipientes ao redor, porque está transbordando. Precisa ser assim a nossa vida. Nós precisamos exalar o doce perfume de Cristo, porque nós somos o perfume de Cristo. Mas o que isso significa? Nós precisamos exalar o perfume da certeza de estarmos em Cristo. Como nós fazemos isso? Estando em Cristo. Sabe, se nós estamos em Cristo, como o texto ainda vai nos dizer, lá no capítulo 5, versículo 17, nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura. Capítulo 5, 17 diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é transformada, ela é uma nova pessoa. Mas eu vou te dizer, e eu quero que você grave isso bem, presta bem atenção nisso, não é de uma hora para outra. É um grande equívoco você achar que você se aproxima de Cristo e de repente você vai mudar de uma hora para outra. É possível que muitas pessoas passem por essa experiência instantânea, mas a maioria das pessoas que eu conheço não é assim. Nem comigo, na verdade, aconteceu assim, com muitos amigos que eu já conversei também não aconteceu assim. É bem possível que com você também não tenha acontecido. Mas é claro que existem algumas pessoas que instantaneamente são transformadas pelo poder de Cristo. Mas eu queria dizer que na maioria das vezes, você vai continuar lutando contra algumas coisas. Você vai continuar lutando contra o teu temperamento. E aí você precisa de ajuda para se conhecer. Porque você não sabe aonde estão as tuas fraquezas. Você não sabe aonde estão os teus potenciais. Você não consegue se olhar no espelho e realmente se enxergar, porque esse é um exercício muito difícil. Porque toda vez que você se olha no espelho, você vai encontrar algo que não te agrada. Principalmente se você é adolescente, né? Eu lembro quando eu era adolescente, meu Deus do céu, toda vez que eu me olhava no espelho, tinha uma espinha maior do que a outra na minha cara. E eu ficava assim, Jesus amado, eu nunca mais vou me olhar no espelho, porque eu não tenho uma espinha na cara, eu tenho uma cara em várias espinhas. E era uma coisa tão terrível para mim, que eu me afastava realmente. Então eu dificilmente penteava o meu cabelo, eu dificilmente olhava a minha expressão, a minha face. Mas sabe, esse espelho da vida é ainda mais difícil de olhar. Quando alguém chega para você e fala, você é muito rude, você é muito grosso, você é muito grossa, você não tem sensibilidade. Você gosta de se olhar no espelho dessa forma? Você assume essas tuas imperfeições e começa a exalar o perfume de Cristo através das mudanças comportamentais na sua vida também. Isso envolve a sua fala,
o seu jeito de olhar para as coisas, o seu jeito de educar os seus filhos, a sua forma de dialogar com o seu cônjuge, a forma que você enxerga o mundo. Porque às vezes nós somos tão impositores, é a nossa ideia e pronto, acabou. E ainda afirmamos de uma forma, eu diria que moldados ou mergulhados numa piscina gigantesca de ignorância. Eu nasci assim, eu sou assim, foi Deus que me criou assim, pronto, acabou, eu vou ficar assim pro resto da minha vida. Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Quantas vezes eu já ouvi? Esse é o meu jeito de ser e pronto. Se quiser ficar comigo, quiser ser meu amigo, quiser ser minha esposa, meu esposo, que me ature dessa forma. Isso é exalar o perfume de Cristo? Nada, isso é exalar a caatinga de Satanás, isso sim. Então, como é que tem sido na sua casa? Tem exalado o perfume de Cristo ou a caatinga do capiroto? Deixa eu ver como é que eu... É difícil, né, fazer capina. Como é que tem sido no seu trabalho, na sua escola, na universidade, nos ambientes onde você vive? Você tem exalado o doce e agradável perfume cujas pessoas percebem que você está em Cristo? Nós precisamos exalar o doce perfume de Cristo, que é o perfume da paz. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus nos disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e essa paz não é como o mundo dá. A paz do mundo é uma ausência de conflitos físicos. A paz de Cristo é uma ausência de conflitos físicos, emocionais, espirituais. A paz de Cristo é uma paz que excede todo o entendimento humano. Como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que as nossas orações sejam conhecidas a Deus, a nossa ansiedade seja conhecida por Deus, a nossa vida seja conhecida por Deus, porque Ele nos dará a paz que excede todo o entendimento. Então você quer ser conduzido por Cristo? Quer exalar o bom perfume de Cristo? Você precisa exalar a paz. Você precisa disseminar a paz. Eu sempre falo com a minha turma, que o meu pessoal que trabalha comigo, que às vezes eles chegam com umas dificuldades, com uns problemas, e eles já querem resolver no braço. Não é no braço, mas querem escrever um e-mail, querem fazer uma ligação meio grosseira, querem mandar uma mensagem que não faz muito sentido, não querem esperar o turbilhão de estresse aliviar para depois falar. E eu falo, gente, nós somos disseminadores da paz. Não se mete em confusão, espera um pouco, deixa toda essa maré alta aí descer, e aí sim, você vai pensar racionalmente, você vai pedir sabedoria do alto, você vai ser conduzido pelo Senhor, e aí o que você vai falar vai gerar transformação em vida. E por último, nós precisamos também exalar o perfume da esperança. 1 João 3,3 diz que todo aquele que nele tem esperança, todo aquele que nele tem esperança é alguém que sabe e tem convicção, certeza que é conduzido pelo Senhor. Mas aonde está a sua esperança? Por quem você é conduzido? Pelo desespero, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, pelas questões que envolvem a sua existência e te afastam de ser conduzido pelo Senhor? Que grande desafio é nos tornarmos o doce e agradável perfume de Cristo onde estamos. Que grande desafio é nos tornarmos o doce e agradável perfume de Cristo para nós mesmos. Eu não uso perfume. Eu traumatizei com perfume quando eu era criança. Eu tinha um problema de respiração, de asma. Então eu era alérgico a qualquer tipo de perfume.
E é interessante porque hoje eu tenho uma percepção muito apurada com perfume. E com qualquer outro tipo de cheiro. Meu nariz ficou tão aguçado por não ser tocado pelos perfumes desde a minha infância, que eu sinto o cheiro a muita distância. E é interessante porque, quando eu fico imaginando como é a nossa presença nos lugares, tem que ser assim. As pessoas têm que perceber em mim e em você que nós exalamos o perfume de Cristo. As pessoas têm que ver em mim e em você que nós somos esse doce e agradável perfume de Cristo. Mas, primeiro, eu preciso ser conduzido por Ele. E para que isso aconteça, eu preciso entregar a minha história, a minha família, os meus dias, a minha vida por inteiro nas mãos do Senhor. Como é que tem sido para você? Onde está a sua confiança? Onde você tem colocado a sua fé? Quem está te conduzindo dia a dia? Que essa palavra seja uma palavra que nos faça refletir sobre a nossa própria existência e como nós necessitamos de Cristo, para que assim exalemos o doce e agradável perfume da paz, da esperança, da vitória, da alegria, porque temos a certeza que fomos inundados pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos onde você está. E nós vamos clamar ao Senhor agora, pedindo a Ele que nos conduza, pedindo a Ele que nos encha desse perfume que pode exalar e abençoar a vida de tantas pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela que nos orienta e nos ajuda a compreender e a enxergar um palmo na nossa frente, porque sem o Senhor e sem a luz que ilumina o nosso caminho, que é a Tua palavra, é impossível nós termos discernimento das coisas que nós precisamos fazer. Mas, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor receba a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez. E encha-nos, Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida reflita dia após dia e exale dia após dia o doce e agradável perfume de Cristo em nós. Que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges sintam esse aroma suave de Cristo em nós. Que os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, também sintam esse aroma suave e sejam envolvidos com esse aroma da salvação, da paz, da esperança e da certeza de estar em Cristo. Faz isso com cada um de nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa hoje, buscando a Tua face. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.